Existem 4 reservas que você tem que começar a preparar agora, se você quer chegar na velhice bem, saudável, feliz. Vamos falar sobre isso? Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gibetim e a gente está por aqui sempre falando sobre autodesenvolvimento, autoliderança, em como a gente pode passar juntos pela jornada de autoconhecimento e se melhorar dia a dia. E nas últimas semanas eu tenho falado com muitas pessoas, estudado, a ciência tem comprovado que tem algumas coisinhas que dá para a gente implementar no dia a dia da gente, para a gente envelhecer melhor, envelhecer com mais saúde, com mais autonomia. E é muito bacana, eu fico sempre impressionada que muitas dos nossos ancestrais, algumas culturas já vêm falando sobre tudo isso há muito tempo, mas agora a ciência realmente está evoluindo a ponto de conseguir comprovar através de estudos o que a gente até já sabe, mas que a gente custa a dar atenção e custa colocar no nosso dia a dia. Eu gosto muito de juntar as duas coisas, sabe? De juntar razão com emoção, trazer conhecimento para a minha rotina, porque se eu adquirir conhecimento sobre aquilo, eu tenho a informação, eu consigo então pensar numa estratégia para colocar em prática no meu dia a dia. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade com a minha jornada de melhoria, de desenvolvimento, de elevação, e aí colocar em prática, produzir, fazer aquilo acontecer. E, cara, estou aí com 43 anos, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas entrei em 2025 com 43 anos, e é óbvio que a gente já começa a pensar que nós estamos no meio do caminho aqui e que daqui para frente a gente vai envelhecer, né? A gente sempre envelhece, claro, mas acho que a gente demora um pouco para cair a ficha de que o processo agora é de construção da pessoa que sou para um envelhecer de forma a ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa feliz. E com toda essa observação, eu fui entendendo pilares, né, assim, que eu queria trazer para minha vida. O que eu realmente preciso fazer para ser feliz? O que eu realmente preciso fazer para envelhecer bem? O que é que realmente importa, que se eu fizer, vai fazer com que todo o resto seja menor, sem importância, né, ou que seja mais fácil. Porque se você me acompanha aqui, você sabe que a gente fala muito disso, a gente ir limpando a rotina da gente e trazendo para o nosso dia a dia só aquilo que realmente importa, só aquilo que realmente vai fazer diferença. E nem tudo que a gente faz vai fazer diferença na nossa vida a longo prazo. Muita coisa a gente só perde tempo, gasta energia, fica queimando neurônio à toa e se preocupando. E tem algumas coisas que realmente importam. Dessas coisas que realmente importam, eu fui entendendo o que alguns especialistas falam. O que eu estou falando aqui não vai ser nada de novidade para ti, mas é uma percepção aí que eu fui alinhavando coisas aqui para trazer essas 4 reservas. 4 pilares, se você quiser definir, mas são 4 reservas mesmo que a gente tem que construir a partir de agora, a partir de hoje. Não tem porquê esperar mais, né? Ah, dá para esperar? Dá, mas você vai pagar por isso, né? Se você não começar essa construção agora, talvez o seu envelhecimento seja aquém daquilo que você deseja, aquilo que você gostaria. Então, pense comigo que nós estamos vivendo em tempos onde nós estamos mais longevos do que nunca, né? Até acabei de receber num grupo aqui de amigas do WhatsApp uma matéria de jornal, acho que de 1940, alguma coisa assim, bem antiguinha, que falava assim, ônibus perde freio, entra em casa e mata a velhinha de 42 anos. Gente, velhinha de 42 anos. Há um século atrás, uma pessoa na casa dos 40 já era considerada caminhando para o seu final de vida. Pensa quando você era criança, como eram as pessoas de 40 anos de idade. Você olhava para elas e você via elas como? Como jovens? Como adultos em plena potência? Não.
Quando a gente era criança, uma pessoa de 40 e poucos anos, ela já estava mesmo com um semblante mais envelhecido, ela estava num ritmo de vida mais caminhando para um devagar, querendo já caminhar para um sossego, né, para um ritmo mais light. E hoje a gente, em plenos 40 e poucos anos, a gente está a mil, está sentindo que está na melhor fase da vida, tá sentindo que tem energia para colocar em projetos novos, em mudanças, em novos cursos, né, em um novo casamento, enfim, em começar novos desafios. A gente está assim pulsando. E tá, que bom que nós estamos pulsando, mas a gente tem que entender que é esse o momento que a gente tem que começar a cuidar do nosso envelhecer. É agora. E aí, dessas 4 reservas, eu vou começar com a primeira, e que eu acho que é uma das mais cruciais das 4. As 4 são muito importantes, mas essa eu penso sempre assim: se eu estiver sozinha, se eu envelhecer sozinha, hoje eu tenho um companheiro, né, uma relação maravilhosa, mas e se algo acontece e eu preciso envelhecer sozinha? Qual é o básico que eu preciso ter para envelhecer com saúde? Eu penso que autonomia é importante. Autonomia para fazer as coisas, para sair da cama cedo, preparar minhas refeições, cuidar da minha casa, ter autonomia para ir para o mercado sozinha, para dirigir, né, para, de repente, eu falo que eu quero envelhecer na praia, quem sabe, né, Deus me escuta aqui, então me ajuda a realizar esse sonho. Vou lá envelhecer na praia, então quero ter autonomia para ir tomar meu banho de mar pela manhã, fazer um yoga ali, vendo o dia amanhecer. Então, para ter autonomia, eu preciso do quê? De uma reserva de massa magra. É, isso mesmo, você está me ouvindo, uma reserva de massa magra. Ah, como que é isso, Gi? Essa reserva de massa magra a gente tem que começar agora. Então, a gente já tem vários estudos, pode dar um Google aí, chama o ChatGPT, ele vai te mostrar que tem ali uma lista imensa de estudos científicos relacionando o bom envelhecer, né, a autonomia ao envelhecer, a você ter uma qualidade de massa muscular que vai te possibilitar fazer tudo isso. E a gente começa a perder massa muscular a partir dos 30 anos. Quando chega nos 50, isso se acelera muito, podendo chegar aí a 2% de perda de massa muscular por ano, nos casos mais graves, né, da perda de massa. E aí, isso acarreta em sarcopenia. Sarcopenia é uma das doenças mais comuns, né, que a gente encontra aí ao envelhecer. Os geriatras falam muito disso, que é que leva você a ter as quedas, a ter a dificuldade de fazer as coisas do seu dia a dia, que vai, em alguns casos, realmente tirar a autonomia, faz com que a pessoa não tenha força mais para andar, para se levantar, né? Então você pode ver, tem alguns casos de idosos já em idade mais avançada que eles se machucam, caem, quebram ossos, enfim, muito facilmente. E aí eu já acompanhei processos onde alguns dias que essa pessoa precisou ficar acamado para recuperação, foi terrível a recuperação. Eu conheci casos que a pessoa não conseguiu mais sair da cama, porque tinha perdido tanta massa magra ao longo da vida que algo assim debilitou demais a saúde da pessoa. E aí a gente então tem que tomar consciência disso. Então vem aqui comigo, vamos juntos tomar consciência disso. A gente tem a responsabilidade de construir massa magra. É, eu sei, não dá para ficar escolhendo se vai fazer ou não vai fazer exercício. Não tem jeito. Se você tem que se responsabilizar pela sua vida, você é um adulto, né? Um adulto se responsabiliza pela sua vida. E aí, quando a gente entende isso, você fala, tá, eu tenho que fazer uma atividade física que construa massa magra. Então, mas eu faço caminhada. Não sei se a caminhada seria o melhor exercício para você construir massa magra. Vale você conversar com um especialista que vai encontrar junto contigo uma melhor forma aí de você conciliar exercícios diferentes, práticas diferentes, né? Encontrar a prática ideal para você, que você goste de praticar e que te traga essa construção de massa magra que é importante. Então,
primeira reserva importantíssima, se a gente quiser levantar da cama, tomar banho sozinho, dirigir, enfim, fazer a nossa própria comida, né? A gente tem que ter massa magra. E se aos 50 a gente começa a perder, então a gente tem que começar a fazer essa reserva agora, para chegar nos 50 muito bem, e aí ir mantendo, né, evitando a perca. Porque se a gente fez uma boa construção de massa magra até os 50 anos, e aí a gente continua na atividade física, né, continua esse trabalho, você vai ver que vai ficando mais tranquilo, essa perca fica menor, a gente vai perdendo menos, e aí consegue manter uma qualidade de massa muscular para envelhecer bem. Primeira reserva, já está aí fervendo a cabeça, pensando em como que você vai para academia, fazer musculação, ganhar massa magra? Estou junto contigo. Está aí no meu processo. Estou há alguns meses nessa retomada e pretendo ficar, como a internet fala hoje, uma velha contemporânea, né? Com bastante força, bastante músculo, bastante massa magra para chegar bem lá na minha casa dos 80, quem sabe, né? Tá, segunda reserva importantíssima, que também está aí completamente na sua mão, na sua responsabilidade, a sua reserva intelectual. Em alguns momentos a gente até já falou disso em algum vídeo aqui do canal. Teve uma entrevista recentemente na editoria do Profundidades, onde eu trago convidados e a gente tem conversas profundas sobre temas que eu falei um pouco dessa questão, dessa reserva, mas acho que é válido a gente reforçar aqui, porque talvez seja a sua primeira chegada aqui no canal, mas a questão da reserva intelectual ela é muito importante. A gente tem que pensar que o nosso cérebro está o tempo todo operando múltiplas coisas, né? Então a gente está trabalhando na manutenção do nosso corpo, dando ordens para os nossos órgãos trabalharem, e a gente está o tempo todo usando ele para o nosso dia a dia, para a construção de pensamentos complexos, de falas, de liderança, do seu trabalho, nas suas relações. O tempo todo, nosso cérebro é responsável por receber informação, receber dados, transformá-lo em informação dentro do seu corpo ou que você vai usar no seu dia a dia, memórias, né, contas, construções de pensamentos complexos, fala, enfim, a gente usa o nosso cérebro para tudo, o tempo todo, o tempo todo. É até um mito que falam que a gente só usa 100% do cérebro, não, a gente usa 100% dele, tá? O que acontece é que talvez ele tenha capacidade de fazer construções mais complexas que a gente ainda não entendeu, mas ele está aqui sendo usado. Só que, sendo usado não quer dizer que ele está sendo bem usado. Toda vez que a gente troca algumas páginas de livro por mais vídeos curtos na internet que a gente fica lá rodando assim, e aí eu faço minha culpa que eu também sou essa pessoa que muitas vezes precisava ler mais e a hora que eu vi eu já perdi minutos preciosos rolando feed para ver nada. A gente causa o quê? Uma perda de foco, perdão, olha aí, tá vendo? O cérebro já bugando aqui. Uma perda de foco, a gente não consegue, a gente vai perdendo a habilidade de usar pensamentos complexos, de usar a nossa memória. Então hoje, com a enxurrada de coisa que a gente bota no nosso cérebro o tempo todo, a quantidade de informação que a gente faz, né, essa é muito bruta, né, que as redes sociais, o WhatsApp, enfim, fizeram com a gente. A gente está o tempo todo imputando informação no nosso cérebro. E aí a gente está ficando muito superficial, sabe? A gente não consegue mais parar e dedicar tempo de qualidade para um trabalho, para um pensamento complexo que a gente pode entender mais aquele problema e se aprofundar naquele assunto. A gente já vai rapidinho, resolve algo, nem pensa muito sobre aquilo. A gente não ganha, não tem perdido tempo com coisas inúteis em vez de estudar, aprender, acumular aprendizado, aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, né? Realmente focar e dar 2 horas, né, de
foco e atenção plena para desenvolver uma nova habilidade, para aprender algo novo, né, para ler um texto complexo. E se a gente está deixando de fazer tudo isso, nós estamos perdendo essa capacidade. Por quê? O nosso cérebro entende e fala assim, opa, tem algumas áreas aqui, né, tem uma circuitaria de neurônio aqui, que ele até era usado para isso aqui, mas eu não preciso mais. Então, deixa eu realocar ele para uma outra área que está aqui bem, muito utilizada. Então, a gente vai perdendo habilidades. Visto que, vamos fazer um exemplo aqui básico. Quantos números de telefone você sabe hoje? Quantos endereços você sabe? E aí, se você voltar, você está aqui comigo na casa dos 40, e voltar para a sua adolescência, você sabia muitos números de telefone. Muitos. O número de telefone de casa, dos amigos, da namorada, o número de telefone da escola, do lugar que você pedia lanche, do trabalho. A gente sabia muitos números de telefone. A gente sabia os endereços completos. Rua, número, qual é o número da casa, o número da escola, o número... A gente sabia tudo isso. Aí, o que aconteceu? A gente trocou, né? Veio aqui uma ferramenta incrível que falou assim, não, deixa que eu armazeno tudo isso aqui. E agora a gente perdeu a habilidade de gravar números de telefone. E tô falando a gente porque eu tô junto mesmo nessa. Eu não sei mais nenhum número de telefone. Não sei. Se eu perder meu celular e tiver que falar com alguém, eu vou ter que falar, tudo bom? Você pode abrir seu Instagram aí? A minha filha, chama ela aí para mim, fala que a mãe dela está aqui sem celular, perdida e não consegue chegar em casa. Entende? A gente, olha que coisa louca, perdemos a habilidade. Tá, se a gente está perdendo habilidades o tempo todo, de que forma a gente vai envelhecer? Se a gente está perdendo foco, capacidade de construir pensamentos complexos, a gente está perdendo a memória, a gente não está mais trabalhando memórias profundas e conhecimento complexo, antigo principalmente, porque a gente está usando todo o nosso hardware aqui, todo o nosso cérebro para trabalhar o tempo todo com um monte de coisa que só vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Que é isso, né? A gente entra e sai. A gente vê 800 vídeos curtos no dia e no final do dia, se te perguntarem, você não vai conseguir falar 5 que você assistiu. Então só passa. A gente está passando ali, ó. E aí a gente está perdendo habilidades complexas. E isso, a médio e longo prazo, é um grande problema. Então, foca na construção da sua reserva intelectual. Foca na construção de foco, de leitura. Leitura é incrível, é extremamente necessária. Foca na construção de desenvolver novas habilidades, de realmente dedicar tempo de qualidade num aprendizado para assimilar corretamente uma informação, sabe? Faz isso por você, para que você não fique daqui a pouco um desmemorado completo, né, um inútil que não consegue mais fazer contas básicas, não consegue mais ter habilidade de construir pensamentos complexos e dizer nem mesmo quem é você direito. Então, cuidado. É uma responsabilidade muito importante essa que a gente tem que assumir para a gente mesmo, que é a nossa construção dessa reserva intelectual. Tá, já está pirando um pouquinho a cabeça? A terceira, não tem como não falar, que é a reserva financeira. E a reserva financeira, ela depende muito da gente, não só da gente, ela depende de muitos outros fatores. Mas eu tenho até aqui esse ano a gente gravou Profundidades com a Eliana, que é uma professora de educação financeira, que dá algumas orientações, assim, vai lá assistir, é bacana. Mas assumir a nossa responsabilidade com as nossas finanças também é importante. Tem aí alguns dados falando de como as pessoas, boa parte das pessoas estão realmente tendo a sua saúde mental e emocional prejudicada por falta de grana. Tá, a gente não vai resolver o problema de todo mundo e muitas das pessoas realmente têm um problema político muito sério aí que não está na nossa alçada. Mas você está aqui comigo, assistindo. Será que você não dá conta de começar a repensar suas contas? Será que você não dá conta de começar a cuidar de uma reserva financeira para você envelhecer de forma a ter um dinheirinho ali pingando todo mês,
para você não passar muito aperto, não ter que cair muito a sua qualidade de vida, sabe? Baixar o seu padrão de vida, porque tudo isso pode ser problema também. Trabalha a vida toda e aí no final da vida você fala, caraca, não dou conta mais de pagar nem meus próprios remédios. Então é importante a gente olhar para isso também e assumir a responsabilidade de aprender a ter educação, buscar educação financeira, que é uma coisa que a gente quase não tem, né? Eu vi um dado recentemente que mais de 60% das mulheres com mais de 65 anos não conseguem se manter sozinhas. Elas precisam da ajuda de familiares, elas precisam continuar trabalhando, algumas vão trabalhar até a morte. Então, isso é muito preocupante, sabe? A gente chegar lá na frente e não conseguir pagar as próprias contas, não ter condição de se manter sozinha e depender de outro. Não, tá, tudo bem, em alguns casos, essas famílias vão ter uma construção que vai facilitar a vida, mas nem todas. Será que seu círculo familiar está preparado para isso? Né? Será que eu estou construindo uma situação que vai me dar um pouco de tranquilidade lá na frente ou minimizar os estragos? Então é importante, tá? Você tomar cuidado com isso e trazer aí essa terceira, que é a reserva financeira. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar da reserva das conexões sociais. Essa eu acho que eu não citei nenhuma vez aqui ainda. Ela é mais recente, eu tenho pensado nisso de forma mais recente, mas eu vi alguns estudos, eu vou até aqui citar um aqui para vocês, uma pesquisa que foi publicada no Journal of Aging and Health, que demonstrou que idosos com redes sociais amplas, quando fala rede social, não é os aplicativos, tem conexões, tem relações, né, ativas, que realmente estão inseridos aí em comunidades e tudo mais, eles têm até 24% menor no risco de mortalidade ao longo de 8 anos que foram acompanhados nessa pesquisa, com relação àqueles que são mais solitários, que não fazem parte dessas redes de conexões sociais, sabe? Então, a solidão no envelhecer, ela é um agravante, ela aumenta o nosso risco. E alguns dados desses estudos, inclusive, comparam a solidão com o mesmo fator de risco para a morte do que o tabaco. Então, do que fumar. Você imagina, a gente sabe que o tabaco, né, fumar está ali, tá na pirâmide dos riscos ali de câncer, por exemplo, de mortalidade, ele é ali um dos primeiros, né? É um dos mais críticos, e aí já tem se considerado a solidão dos idosos tão crítico quanto. Então, aí eu te pergunto, como é que está a sua construção, a sua reserva de relações sociais, de conexões? Você está construindo boas relações com seu núcleo familiar, com seus amigos, na sua comunidade? Está inserido em alguma comunidade para que você mantenha uma vida social ativa? Importantíssimo, importantíssimo. Né? Continuar trabalhando. E você é querido onde você trabalha? Você tem construído boas relações? Que você consegue conversar com as pessoas à sua volta? Isso está fazendo parte do seu dia a dia? Porque eu vejo, em muitos casos, a gente se dedica tanto para o trabalho, a gente se dedica tanto por uma meta, por uma ambição que a gente tem ali de alcançar um cargo ou um valor X na conta corrente e tal, que a gente vai desligando das outras reservas. A gente vai deixando de ir para a academia se cuidar, a gente vai deixando de se preocupar com a grana, deixa eu só resolver isso aqui, dinheiro eu vejo depois. Vai deixando, às vezes, a família de lado, os amigos de lado. E quando vê, os anos passaram. Passaram. Quantos dos seus grandes amigos ficaram para trás, que você já não consegue mais encontrá-los, não consegue mais falar com eles? Como está a qualidade das suas relações com a sua família? Seus filhos, com seus companheiros, né? Com seu companheiro, sua companheira, não sei. Com seus pais, com seus irmãos, sobrinhos, tios. E na sua comunidade? E seus vizinhos? Como está? Você está inserido em alguma comunidade? Você tem um hobby? Você tem com quem conversar?
importante, pensa nisso. São 4 reservas que, se você for ver bem, é só o que a gente precisaria fazer no dia a dia. Mas a gente tem que olhar para elas e fazer algumas trocas do imediato para o longo prazo. Trocar, às vezes, aquele ritmo, aquela festa, né, que você vai fazer, que você vai sair só com os amigos e deixar sua família de lado há tantos meses. Vai lá, passa por lá, vê sua família, né? Procura uma comunidade que tenha a ver contigo. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser a turma do yoga, pode ser a turma da aula de fotografia, pode ser a turma de filosofia, pode ser qualquer comunidade que seja, que você se sinta confortável, que as pessoas tenham os mesmos interesses que você, mas construa isso. Isso, a médio e longo prazo, vai fazer uma grande diferença na tua saúde física, mental, emocional e financeira. Faça boas escolhas hoje. Cada escolha que a gente faz hoje, daquilo que realmente é importante, vai fazer grande diferença ao longo prazo. Então, a gente vai envelhecer, tenho certeza. Ninguém aqui está pensando em evoluir para morrer amanhã. A gente está aqui pensando em evoluir para viver uma vida longa, para viver uma vida elevada, uma vida com qualidade de vida e reverberando coisas boas por onde a gente passa. Então, para isso, a gente precisa cuidar dessas reservas. Vem comigo?